boa noite, galera. Algumas semanas atrás comecei a falar um pouquinho sobre dublê de teste e até coloquei no blog lá um post falando um pouco mais sobre um dos dublês, que é o dummy, né? Não vou falar sobre ele, que eu acredito que vocês já devem ter lido o artigo, né? Então vamos daí pra frente. Queria falar sobre o stub, que é um tipo de dublê de teste. O stub, ele tem esse nome, ele é muito vinculado com a ideia de secretária eletrônica. Por quê? Porque no teste stub, no teste stub, nesse tipo de dublê, você define a resposta, né? Então você diz para ele o que ele tem que responder. Então imagina que, para exemplificar, eu vou mostrar aqui o teste de uma classe estática, uma classe, por exemplo, de calendário, que depende do momento. Então eu não tenho como fazer esse teste simplesmente falando, deixa eu ver que horas são agora. Que horas são agora? Daqui a 1 minuto já mudou e eu não posso botar um valor fixo lá. Então nesse caso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dizer o que eu quero que retorne para eu conseguir fazer o teste. Então esse aqui é a classe DateUtil, que faz o seguinte: quando eu pergunto a hora por escrito, ele verifica. Se for 0 hora, ele fala que é meia-noite. Se for 12, ele fala que é meio-dia. Se não, ele coloca a hora e escreve na frente horas. Tá? E aí, como é que eu vou testar isso? Bem, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a classe estática e vou sobrepor o método get, que é o que eu vou usar lá para poder pegar a hora, e vou falar para ele retornar a hora que eu estou informando ali. Então no meu teste eu falo, bem, eu quero testar meia-noite. Então eu passo para o meu DateUtil, o meu stub, né? Então eu crio um stub ali e falo, olha, eu quero que você retorne que agora é 0 hora. Para verificar se quando é 0 hora vem, por exemplo, meia-noite. Né? Da mesma forma para meio-dia, da mesma forma para 8 horas, né? Fazendo aqui. Então esse é um tipo de situação onde eu preciso definir para a minha classe qual é o retorno que eu quero dela. Tá? Tem outra variação do stub, que é o sabotador. A ideia dele é parecida, né? Mas no caso dele é para sabotar mesmo, para eu poder conseguir fazer coisas que é difícil conseguir no contexto original. Por exemplo, eu estou lendo um arquivo ali e eu preciso que dê um erro para poder verificar se estou mandando um e-mail. Então, para dar um erro é muito difícil, eu teria que mexer no arquivo, eu teria que fazer alguma coisa muito difícil para poder conseguir fazer cair no erro. Então, o que eu faço? Seguindo a mesma ideia, eu sobreponho o método read do reader, né? E falo para ele o seguinte: quando eu chamar o reader, ele retorna uma exception. Então eu estou sabotando mesmo a operação. E aí quando eu posso fazer o seguinte: mandar ler passando no meu reader e verifico se quando, né, chamei aqui esse erro, ele vai mandar um e-mail para mim. Tá? Então validação quando é erro vai enviar um e-mail. Um outro dublê é o spy. O spy, como o próprio nome sugere, espião, ele é um pouco parecido com o stub, só que ao contrário. Ao invés de eu definir o retorno, eu armazeno a entrada. Então, por exemplo, quero testar um envio de e-mail, que é a situação que eu vou mostrar aqui. Então, como é que eu vou testar um HTML que foi gerado dinamicamente, que depende dos parâmetros, certo? Eu não tenho como testar isso. Então, como é que eu faço? Eu vou criar, então, eu pego a minha classe original, que é o mail service, eu faço uma extensão dela, e aí eu sobreponho lá, eu faço um override do método enviar e-mail para o responsável, né? Definindo ali o que eu quero, os parâmetros que eu quero, né? E aí as informações que ele passar, eu vou armazenar nesse meu atributo. Para quê? Para depois eu poder pegar esses atributos e verificar se as informações que vieram nos atributos é o que eu estou esperando. Então é uma outra forma também para eu poder testar o que foi passado. Seria conseguir fazer o verify. Isso para utilizar uma classe. O mock, né, como vocês sabem, dá para fazer tudo isso que eu falei, né? Dá para fazer eu definir o retorno, dá para poder verificar as chamadas, esse tipo de coisa tudo. Dá para sabotar, né? Como o Kit dá para fazer bastante coisa. No mock a gente utiliza o Capture para fazer isso. Tem a mesma ideia do Capture, né? Só que esse aqui é de forma manual, mas a mesma ideia. Capturar uma chamada para eu poder conseguir verificar se o resultado, né? Se o que está armazenado lá dentro é o que realmente
eu esperava. E com isso eu não preciso ficar definindo, por ideia, retornando um monte de coisas no meu teste, sendo que eu não vou utilizar. Que é uma coisa muito comum que a gente fazia. Às vezes, quando eu precisava retornar 2, 3 coisas, precisava testar, né? 2 ou 3 objetos, a gente fazia o quê? Criava um wrapper, criava um TO, criava alguma coisa, socava tudo lá dentro para conseguir retornar, sendo que aquilo não fazia sentido para o código, só para o teste. E está errado a gente ter que mudar, né, a classe só por causa do teste. Né? Hoje a gente tem formas de escrever o teste do jeito que ele tem que ser e conseguir interceptar, conseguir capturar essas coisas sem ter que ficar, né, fazendo essas maracutaias. Então, esse aqui é um exemplo para vocês entenderem mais ou menos até como é que funciona o capture, né? Meio que ele funciona assim, quando você define o capture lá, você fala, eu quero que captura esse argumento, e você fala no verify, olha, captura o que está passando aí, meio que ele faz isso, ele pega, armazena numa variável, e depois quando você dá o get value, ele retorna para você o objeto que ele armazenou, tá? Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui com Spy. Bom, bastante conhecido, falei agora, é o mock. Acho que não precisa falar muito, né? O mock, ele é assim, o mais utilizado, porque a gente consegue fazer praticamente tudo com ele, tá? O fake, tá? A ideia do fake é fazer o quê? É definir uma implementação. Então eu implemento, só que eu defino uma implementação falsa. Então quando que isso é útil? Quando que, por exemplo, é melhor usar o fake do que usar o mock? O mock é legal, só que você tem que definir as coisas para ele. Senão você cria um service lá, moca ele, e se você precisa de um resultado. Se você não definir um retorno, ele vai te retornar um nulo. Ou vai chamar o método, não vai fazer nada. Mas enfim, ele simplesmente vai fazer só o que você disser que ele tem que fazer, ou retornar só o que você tem que retornar. Só que às vezes você precisa reutilizar aquilo ali muitas vezes. Como por exemplo, você precisa... o caso de segurança aqui, a gente várias vezes, em vários lugares, né, do sistema, a gente usa esse usuário de segurança e precisa setar o usuário que está logado num objeto. Para a gente não importa que o usuário está logado, a gente só quer saber o seguinte, que você quer que aquele objeto tenha um usuário e tem que ser o usuário que está nesse objeto, nesse serviço de segurança. E aí, todos os testes a gente fazia o quê? Coloca lá como mock, né? @mock e tal, e todo lugar tem que ficar do return e usuário e tal. Todo lugar. Então essa é uma situação que não é útil. É melhor você fazer o quê? Você criar um fake, que é o caso que eu estou fazendo aqui. Então eu criei estou testando essa escrita, né? Ou na situação que eu falei com vocês, tem que setar um conferente na escrita fiscal. E aí o que eu faço? Eu pego a classe segurança, faço uma extensão dela, e define implementação falsa. Ó. Retorna o usuário 123, quando pedir o key 123, quando falar username, retorna que é fulano, né? Enfim, daí eu até defino aqui algumas coisas, tipo, olha, nega a permissão, libera a permissão para eu poder controlar essa minha implementação. Então quando eu estou fazendo o teste, o que eu faço? O teste aqui eu estou utilizando no Spock. Eu falo, ó, libera as permissões. E aí eu verifico o seguinte, mando conferir uma escrita, o conferente tem que estar lá. E o conferente tem que estar lá é o mesmo que está no meu fake. Pronto, é só isso que eu preciso garantir. Quando negar a permissão, tem que dar um exception. Então estou validando que mandei negar a permissão e dei um exception. Então essas situações é muito melhor porque eu fiz a implementação uma vez e ninguém nunca mais vai mexer. Então toda vez que eu for usar, ao invés de fazer um mock, eu dou um new fake e pronto, está resolvido o problema. Tá? A mesma coisa para tipos, né? A gente criou uma coisa até mais inteligente um tempo atrás aqui, que foi uma fábrica para criar dados que são cópia. Por exemplo, tipo de movimento, tipo de embalagem, tipo de não sei o que você só quer o key. Você está passando um key, você fala, obtém para mim o tipo de movimento 1, e você quer que ele retorne um objeto, tipo de movimento com o key 1. Só isso que você quer. Fizemos uma fábrica. Mas existem outras implementações que você precisa colocar uma regrinha um pouco a mais. O fake é ótimo para esse tipo de situação, ok? Tá, aí fazendo um pouco de comparação aqui entre o mock e o stub, tá? O Matt Fowler, ele escreveu um artigo falando que mocks não são stubs, né? As pessoas confundem muito. E o mock, ele é apropriado quando a gente quer testar estado, né? Como eu mostrei para vocês agora há pouco, você define o resultado. E já o stub é apropriado para testar estado. E o mock é apropriado quando você quer testar um comportamento, certo? Porque o stub, você não vai conseguir comportamento. Você vai falar para ele, olha, retorna isso e pronto, ele vai retornar. Você não consegue verificar
comportamento, né? Então o mock já é um pouco mais interessante para isso. Um exemplo de teste de estado aqui. O seu código está em inglês, né? Mas só para a gente poder entender. Estou fazendo uma classe ali de order, né? De pedido. E aí estou mandando um e-mail, tá? Então, nessa situação, mais ou menos como eu fiz. Eu quero verificar o e-mail. Então eu quero testar o estado que estava esse e-mail quando eu enviei. Certo? Eu não estou verificando o comportamento, se mandou, se depois chamou outro, tal, ordem, esse tipo de coisa. Já na situação de comportamento aqui, né? No comportamento eu estou testando a interação, eu estou vendo se passou, quantos argumentos passou, né? Se foi chamado apenas uma vez. No outro eu não consigo ter essas informações, eu sei que chamou e que eu retornei aquilo, mas eu não sei quantas vezes chamou, se inteirou, se chamou depois do outro, esse tipo de coisa. Outra comparação, mocks e spies. Nessa comparação a gente pode dizer o seguinte, que o spy ele verifica o comportamento que foi efetuado, só que roda tudo, porque ele simplesmente vai capturar o que foi chamado, certo? Ele captura as informações, só que ele não vai parar o teste, ele não vai parar a unidade de teste. Quando você estiver testando ele vai embora, vai capturar e vai avançar. Já o mock não. O mock, quando você define o mock lá, você já deve ter visto isso, você define um teste, aí você coloca lá, verify. Por exemplo, tem que chamar o produto salvar, e você coloca outra coisa embaixo, se não chamou verify, para. Então, o teste para no momento em que ele verificou que aquilo não aconteceu, ele para. Diferente do spy. O spy continua, vai rodar todo o teste. Aí, uma pergunta, né? Quem precisa de tanto dublês quando você tem um mock, né? Já que o mock dá para fazer tudo. Só que nem sempre o mais fácil é o melhor, né? A gente viu o exemplo lá. E aí o Martin Fowler faz uma pergunta lá no artigo dele. Você deve ser então classicista ou mockista? O que é a diferença, né? Classista é aquele cara que cria as classes para usar como dublê. Aquele tipo que eu fiz, faz uma extensão, algumas situações cria interface e tal. Outras utilizam o mock lá, usam já os frameworks que já tem e não tem implementação nenhuma, tá? Então, no estilo TDD mais clássico, as pessoas utilizam os objetos reais, quando possível, para simular, né? E quando possível, né? Utilizam similar, no caso contrário. Já um praticante mesmo, uma pessoa que pratica TDD, ela costuma utilizar o mock, tá? Porque ela sempre irá utilizar o mock para qualquer objeto que tenha um comportamento que seja interessante de testar. Então, que é o nosso caso, a gente dificilmente faz uma extensão de uma classe, alguma coisa do tipo. A gente geralmente utiliza o mock mesmo, tá? Mas o ideal é que você fique com as diferenças, que você não seja extremo, tá? Então, que você analise o contexto, tipo, há interações com esse objeto? Tipo, as interações são importantes? Quantidade de ordens são relevantes? Então use mock, certo? Se isso aqui for respondido sim, então o mock é o melhor. Agora, se você considerar a possibilidade de usar outros dublês, você vai ter reutilização, que é o caso que eu falei, você não vai ficar toda hora definindo do return isso aqui, do return isso aqui. Você vai criar uma vez só e não vai fazer mais, tá? E aí você vai acabar fazendo as coisas de um jeito mais legível, vai ficar mais fácil, porque quando quiser ver a implementação, tá lá a classe. É mais fácil para a gente poder ver essa implementação, fica mais legível, tá? Quais as vantagens de você utilizar os dublês agora de uma forma geral, né? De usar todos os dublês? Você isola o teste de unidade, você acelera a preparação para execução do teste, que você testa só o que você quer, você não precisa ficar batendo em outros lugares que para você não é importante naquele momento, ou que vão falhar o seu teste, só que a falha não está no seu código, quando está testando algo. Permite você testar, mesmo que alguma coisa, mesmo que algum componente não esteja pronto, ou seja, estou fazendo um código aqui e vou precisar de um serviço que o César está fazendo lá. Beleza, eu não preciso esperar ele terminar, eu vou testando o meu aqui, né? A gente define uma interface, define como é que vai ser os parâmetros e eu consigo fazer o meu, tá? Aí tem algumas ferramentas, né? A gente utiliza o mock, mas existem outras, JMock, ZMock, né? Tem as APIs para rodar, Mock Runner, o Spring, tem o EJB, tá? Para fakes também tem algumas coisas aqui que a gente utiliza, tipo HTML Unit e tal. E assim vai. Bem, é isso. Obrigado.